Olá, eu sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Digital. Nessa segunda videoaula da Unidade 1, abordarei sobre o tema provedores de internet. Bem, para falarmos sobre a responsabilidade jurídica dos provedores de internet, temos que analisar a Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet. Bem, pessoal, por que o nome Marco? Marco, nesse caso, significa definição, ou seja, definição do que se deve ser aplicado à internet no Brasil. Essa lei é uma espécie de constituição para o uso da internet no país. O Marco Civil impõe direitos e deveres e garantias para usuários e empresas. Ele delimita a responsabilidade civil dos provedores de internet. No artigo 5º, inciso 4, define o que é um provedor de internet. Vamos ao slide. Provedor de internet é o administrador de sistema autônomo, pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereço IP geograficamente referente ao país. Então, pessoal, o provedor, além de ser uma empresa prestadora de serviço, reúne em seu sistema um número muito grande de usuários que têm acesso à rede. O provedor é a porta de entrada para a web. Por isso que a legislação não pôde deixar de impor direitos e deveres ao mesmo. Essa responsabilidade do provedor, no direito, chamamos de responsabilidade civil, que é imposta pela Lei 12.965 de 2014, o Marco Civil. Mas, antes de falar como está a responsabilidade civil hoje dos provedores de internet, é importante comentar como era antes do Marco Civil. Bem, antes da Lei 12.965 de 2014, quando ocorria a publicação de um conteúdo danoso na rede, e a pessoa que se achava ofendida por esse conteúdo poderia ela mesma notificar o provedor requerendo a retirada do conteúdo. E, caso o provedor não retirasse o conteúdo, haveria então responsabilidade do provedor, pois o mesmo já havia sido notificado e não retirou o conteúdo. Esse sistema era conhecido como notificação e retirada. Com a promulgação do Marco Civil, a situação mudou. Deixou de existir o sistema de notificação e retirada. Agora, somente com ordem judicial fundamentada, o conteúdo pode ser retirado do ar. Essa ordem judicial deve conter o endereço eletrônico, a URL da página, com o conteúdo ofensivo, seja ele imagem, vídeo ou texto. Bem, vocês devem estar se perguntando, mas professor, por que ocorreu essa mudança? Já que o sistema anterior era bem mais simples, bastava uma notificação do usuário que se dizia ofendido e o provedor teria que retirar o conteúdo. Bem, pessoal, essa mudança ocorreu por haver uma conformidade com a nossa Constituição Federal, de 1988. Ela consagra a exteriorização da consciência, isto é, a manifestação do pensamento intelectual, artístico, científico, por meio da liberdade de expressão do indivíduo. A liberdade de expressão possui um conteúdo amplo, justamente para permear várias atividades do cotidiano das pessoas, a fim de que elas se sintam mais seguras no que diz respeito à arbitrariedade. A Constituição estabelece como regra principal a inadmissibilidade de qualquer forma de censura, desde que usada com responsabilidade. A preocupação, pessoal, com o tema liberdade de expressão do indivíduo revela-se em alguns incisos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Vamos ao slide. Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado é proibido o anonimato. Inciso 11.
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura e licença. Essa liberdade se estende ao acesso ao meio e à forma de comunicação, como prescreve também o artigo 220 da Constituição Federal de 1988. Vejamos o artigo. Artigo 220, Constituição Federal de 1988. Diz o artigo: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Portanto, para consagrar o direito à liberdade de expressão, o Marco Civil da Internet diz que, somente com autorização judicial, pode ser retirado o conteúdo do ar. Pensem na seguinte situação. Todas as vezes que uma pessoa se sentir ofendida por um conteúdo que foi publicado no Facebook, por exemplo, bastava notificar o Facebook para retirar o conteúdo. Isso se aproximaria à censura. Imagine quantas notificações ocorreriam. Não haveria como controlar uma situação como essa. Percebam esse exemplo. Todas as vezes que houver um conteúdo contrário à sua religião ou convicção política, por exemplo, você se sentindo ofendido, notifica o provedor para retirá-lo. E o provedor tinha que retirar. Caso contrário, estaria sujeito a uma ação de dano moral. Vejam como essa atitude beira a censura. Ela acaba por impedir o direito à liberdade de expressão, que acabamos de comentar no artigo 5º da Constituição Federal. Então, a Lei 12.965 de 2014 veio acabar com esse sistema de notificação e retirada. É por isso que o Marco Civil, em seu artigo 18, menciona que, vejamos o artigo. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão, como eu acabei de dizer, e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se, após ordem judicial específica, vejam que eu grifei aí, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado onde? Na medida judicial. Tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Então percebam que nesse artigo 19, cita e deixa bem claro, lá logo no início, assegurar a liberdade de expressão. Por isso é que se retirou aquela forma de notificação e só admite hoje a questão da imposição judicial, ou seja, das ações judiciais para retirada dos conteúdos na internet. Bem, pessoal, percebam que a legislação pretende resguardar o direito à liberdade de expressão. Assim, somente com ordem judicial fundamentada, o provedor poderá retirar o conteúdo publicado. Ainda sobre os artigos 18 e 19, temos aí duas novas informações para vocês. Quais são elas? Provedores de conexão e de aplicação. Foram citados aí no artigo 18 e 19. De conexão é o provedor responsável pela conexão do usuário com a rede. O de aplicação é o provedor de conteúdo, como exemplo, Facebook, Twitter, ok? Também, o Marco Civil da Internet garante ao usuário os seguintes direitos. Vejamos o slide. Primeiro, inviolabilidade da intimidade e vida privada e proteção contra danos materiais e morais sob pena de indenização. Inviolabilidade do fluxo de comunicações, ou seja, o tráfego de informações pertencente ao usuário, ele não pode ser violado, ele não pode ser fiscalizado pelo provedor. Não suspensão da conexão com a internet, salvo por falta de pagamento. Claro, não pagou, vai ter internet cancelada. Manutenção da qualidade da conexão à internet. Aqui, pessoal, é importante eu falar com vocês a respeito do percentual que a Anatel obriga os provedores a disponibilizar.
Quem tem aí um link de 10 MB, obrigatoriamente o provedor tem que repassar 8 megas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o tempo, ok? Isso é uma norma, é uma regra imposta pela Anatel. Mais um, não fornecimento dos dados pessoais a terceiros, sem autorização expressa, ou seja, o provedor ele tem seus dados, CPF, identidade, renda, comprovante de renda, enfim. Esse fornecimento desses dados para terceiros, ele só pode ocorrer caso você, usuário, autorize, ok? Todos esses direitos, segundo o Marco Civil, são essenciais para garantir o direito à cidadania. Mas, preste atenção, há uma exceção prevista no Marco Civil em relação à ordem judicial. Essa exceção está prevista no artigo 21 e seu parágrafo único. Vejamos o slide. Artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o recebimento de notificação. Por que eu grifei aqui, pessoal? Notificação. Notificação está grifado porque, o que eu tinha falado anteriormente, somente com ordem judicial se retira conteúdo ofensivo da internet. Mas aqui o Marco Civil abriu uma exceção. Qual exceção? Cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, né? Então, basta essa notificação dos envolvidos para que o provedor tenha que retirar esse conteúdo da internet. Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material. Voltando, o que eu falei antes? A URL, apontando como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Então o pedido tem que ser muito bem feito, né? Vejam que a lei foi bem clara. Após recebimento da notificação pelo participante ou seu representante legal. Vocês devem estar se perguntando, mas posso entrar na justiça? Sim, é claro que pode. Só que a notificação é mais ágil, mais rápida. Então, basta a notificação do usuário para que o provedor de aplicação retire da rede o conteúdo. Lembrando, conteúdo que contenha cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado. Caso o provedor não o faça, está sujeito à ação de danos morais e materiais. Bem, uma notificação extrajudicial pode ser feita no cartório de registro de títulos e documentos. Ok, pessoal? Dúvidas? Tiraremos no chat. Bem, sobre provedores, peço que estudem o item 8.2, Provedores de Acesso de Serviço e Conteúdo do livro Direito Digital, páginas 140 a 146. Então, é isso. Aguardo vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço.